Bom dia, povo de Deus! Então hoje é quarta-feira, dia 6 de novembro de 2024. Vamos para o Evangelho do dia? Já vou dar a letra para você sobre o que é antes de começar a falar, antes de proclamar a palavra do Senhor. Jesus não te pedia pouco, Jesus te pedia tudo ou nada. Jesus não gostava de gente que não se decidia aonde iria. Ele te pedia que você largasse os seus bens, a sua família, para seguir as mensagens dele. Isso daí é falado em vários textos, mas eu vou ler o Evangelho e a gente vai falar aqui sobre isso hoje. Eu só queria dizer o quão importante, se não for uma das mais importantes, palavras que existem aí no Evangelho que Jesus nos deixou. O preço que o cristão pagaria por seguir a palavra do Senhor. Você que acha que prosperidade é de Deus, gente. Mas teoria de prosperidade que existe em várias vertentes aí dos nossos irmãos protestantes e suas vertentes, quem seguir Jesus vai carregar uma cruz consigo. Ele não vai querer riqueza. Então você está seguindo a Bíblia errada. A Bíblia é igual para todos. Né? Porque a Bíblia do Católico tem 7 livros a mais, tá? Que é diferente. Quando chegar lá em algum outro livro que não tem na sua Bíblia, eu vou explicar e você vai entender. Mas isso também vai ter tempo para isso, tá? Vamos para a proclamação do Evangelho. Então, fica ligado. Hoje, o assunto é seríssimo. Ou você se posiciona, ou você vai para o inferno. Essa é a verdade. Jesus te vomita, não te reconhece. Vamos lá? Evangelho Lucas. Pega a sua Bíblia. Aqui nada é o que eu acho, tá, gente? É o que está escrito na Bíblia. Lucas 14, do 25 ao 33. Capítulo 14, do 25 ao versículo 33. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha que ele está pedindo nada mais, nada menos que a sua própria vida, não é coisa pouca. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000. Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Agora vamos lá para as explicações. Vamos lá. Deixa eu pegar a Bíblia aqui, minha gente. Vamos lá, então. O preço do discipulado. Você vai entender a cruz, gente. Por que fala da cruz, né? Vamos lá. Primeiro vamos aqui na explicação da Bíblia. Vamos lá, então. Algumas Bíblias, tá? Tem a palavra aborrecer, outras palavras é desapegar. Vamos aborrecer ou desapegar. Aqui a intenção, né, era uma hipérbole, né? Era ressaltar bem aquele texto, né? Que expressa lá, vamos ler aqui, onde expressa o mesmo princípio encontrado em Mateus, tá? Lá no capítulo 10, no versículo 37, onde Jesus diz: o que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Lucas e Mateus querem dizer a mesma coisa. Os discípulos devem amar mais Jesus do que a sua própria família, né? É isso que está querendo dizer. Depois, a explicação do versículo 27, sobre carregar a cruz. Ver nota lá atrás. Eu vou ler para vocês sobre carregar a cruz, gente. Rapidinho, um minuto. Paciência, vamos trabalhar a paciência. A cruz
era a forma de execução mais dolorosa e humilhante da era romana. Portanto, tomar diariamente a cruz é esperar sofrimentos todos os dias por causa do compromisso com Cristo. Está querendo dizer aqui que a cruz era a forma mais, era o castigo mais cruel que tinha, onde Jesus foi humilhado, açoitado, cuspiram nele, né? Os soldados, eles batiam tanto em Jesus que eles se revezavam, né? Ficaram horas se revezando, batendo em Jesus, deixaram Jesus em pedaços, batiam com relhos, né? Que tinham pontas, tipo garras, né? Arrancava a pele de Jesus. Você provavelmente não vai ter que passar por esse jugo aí não, mas Jesus fala da cruz. Isso é o significado de forma um pouco menor. Para os apóstolos ainda foi cruel, né? Mas hoje, dificilmente você vai ser pendurado numa cruz de ponta cabeça, ou alguém vai fazer isso com você que fizeram com Jesus, não sei também. Mas pelas leis aqui, não. Só se pegar escondido, né? Mas vamos lá. É o Hamas, né, gente? Vamos lá, vamos voltar. Eu não quero nem entrar nesse tema do Hamas, gente, porque senão vai sair muito do contexto aqui. Outro dia a gente fala sobre isso. Depois, lá no versículo 28 ao 32, é necessário calcular o preço de ser um discípulo de Cristo, assim como o homem que não prevê o custo total da construção de uma torre é ridicularizado por ter começado algo que não pôde terminar, uma torre, um edifício. Algumas bíblias mudam, tá, gente? Ter começado algo que não pôde terminar. O discípulo também deve entender qual o preço para completar a carreira cristã antes de assumir esse compromisso. Da mesma forma, um rei deve considerar friamente as probabilidades antes de decidir entre guerra e paz. Gente, a essência de ser um discípulo depois no versículo 33, a essência de ser um discípulo de Cristo é o compromisso incondicional com Ele. E isso envolve abrir mão das coisas materiais deste mundo. Então, gente, não é com essa história de teoria da prosperidade pra cima de mim. É Jesus que tá falando, gente, não sou eu, tá? Ele tá dizendo, larga tudo, tua riqueza, tudo que tu tem. E hoje o que a gente mais vê é esse tipo de coisa. Mostrar coisa na internet, né? Viagens, gastos exorbitantes, blogueira mostrando o bolso de não sei quantos mil. Enfim, a essência do discípulo do Cristo é o compromisso incondicional com Ele. Isso envolve abrir mão das coisas materiais. Mais uma vez vou falar isso, para deixar bem gravado aí na sua mente. Agora, se você nasceu rico, né, você pode ajudar, lógico, tem muitas formas, tá, gente, de ajudar. Você não vai largar a sua vida, porque eu acredito, eu sou católica, gente, nós temos sacramentos. Então, você é casado, você tem uma esposa, você tem um filho. Você vai largar o seu filho e sua esposa. Você largaria o seu filho? Você largaria o seu filho e sua esposa para seguir Cristo, se Cristo te pedisse? Você daria a sua vida pelo seu irmão? Você daria? É toda hora atrapalhando aqui, gente, minha concentração. Tem muita coisa para falar hoje, não é só isso. Nas cartas de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 2, versículo 12 ao 18, eu vou ler rapidinho para vocês. Meus queridos, como sempre fostes obedientes, não só em minha presença, mas ainda mais agora na minha ausência. Ele estava preso. Trabalhai para a vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus que realiza em vós tanto o querer como o fazer, conforme o seu desígnio benevolente. Fazei tudo sem reclamar ou murmurar. Presta atenção nisso, gente. Para que sejais livres de repressão e ambiguidade, filhos de Deus sem defeito, no meio dessa geração depravada e pervertida, na qual brilhais como os astros no universo. Conservai com firmeza a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, terei a glória de não ter corrido em vão, nem trabalhado inutilmente. E ainda que eu seja oferecido em libação no sacrifício, que é o sagrado serviço da vossa fé, fico feliz e alegro-me com todos. Vós também alegrai-vos pelo mesmo motivo e congratulai-vos comigo. Palavra do Senhor. Essa aqui é uma das cartas dele. Esse não é o evangelho, mas eu precisei falar sobre isso, tá? Gente, quem tem o livro da liturgia diária, né? Geralmente quem faz a liturgia, quem fala o evangelho, sempre fala bem pouquinho, com pouca explicação, mas eu quero trazer mais, porque eu necessito mais, né? Pra eu ficar... Eu sou assim, gente, tenham paciência comigo. Então vamos lá. O que Paulo está dizendo aqui, gente? Que somos luzes para o mundo, aqueles que
escolheram seguir Jesus com toda a sua dificuldade, né? Buscando sempre, porque a busca, a corrida, né? Assim, ó, eu li aqui um pedacinho também, que é importante, tá? A corrida para seguir Jesus é uma corrida contra muita coisa, né? E é um sacrifício que a gente faz, é um sacrifício. Exprime a radicalidade, as exigências e as consequências do discipulado de Jesus. Paulo descreve seu testemunho e exorta os cristãos da comunidade a se esforçarem da vivência na comunidade. Então, gente, na vivência da palavra, perdão. Então, a palavra tinha que fazer um esforço para poder viver ela, porque a convivência na comunidade, colocar essa palavra em prática, gerava muita confusão. O que Paulo fazia? Porque o povo ficou perdido, gente, naquela época. Ele enviava essas cartas. E essas cartas servem ainda pra gente como caminho, como ensino. E a gente faz o possível, né, para entender, para poder fazer da melhor forma possível, seguir da melhor forma possível, né, conviver com os nossos irmãos da melhor forma possível. Abraçar o projeto de Cristo, portanto, é aceitar a cruz como consequência. Por isso, antes de decidir-se pelo seu seguimento, é imprescindível que você tenha o discernimento, né? E também você tem que ter as suas próprias motivações, né? Eu tenho as minhas motivações para estar aqui falando, eu nunca na minha vida antes me falei sobre Jesus Cristo, sempre amei Jesus do fundo do meu coração, da minha alma. Mas eu era mais leiga, muito mais, e olha que eu fui 32 anos kardecista. Então, gente, dentro do kardecismo a gente tem uma doutrina, porque toda a Bíblia tem que ser explicada, tá? Para os irmãos protestantes, evangélicos, né, que optaram, né, pela reforma, através de Lutero, né, que em vez de se mostrar, em vez de matar no peito o sacrifício, ele não ia de acordo com bispos, com papas, mas é como eu falei ontem, você acha que todo bispo, todo o papa, né, o papa é o papa representante de Jesus, tá? Ele é inspirado, né? E a gente o católico deve respeito a ele, tá? Isso é uma questão polêmica mesmo. Nenhum padre vai falar mal, só se ele for doido, né? Mas eu sou filha de Deus, eu sou discípula de Cristo, tá? Nem sempre eu concordo, não, gente. Eu sigo Jesus Cristo e Jesus deixou a Bíblia. Eu não sou obrigada a seguir o que o Papa fala em tudo, o que ele, algumas coisas, alguns temas que às vezes ele traz. Enfim, eu não vou entrar nesse tema aqui não, isso não vai dar ruim, né? Hoje não, mas eu pretendo entrar também em relação a isso, é igual ao seu padre, tá? Tem padre que só pensa na sua carreira, tá? Você casada com seu esposo, tá? Meu esposo é militar, tem militar que só pensa na sua carreira, ele não faz o sacerdote, né, como ele deve ser em casa, né? E aí a mulher diz que tem que ser submissa, né, ao seu marido. A gente vai ler isso também lá na Bíblia. Ela só vai ser submissa se ele for submisso a Deus, a Jesus e aos ensinamentos. Senão ela não vai ir atrás do que ele fala. Ela vai seguir Jesus Cristo. Jesus é o único modelo, tá? Você vê de tudo hoje em dia na rede social. De tudo. Você vê coisas absurdas de pessoas que não era para ouvir. Mas o que eu venho fazer hoje aqui é trazer a verdade na minha concepção, que eu sou católica, tá, gente? Eu sigo sacramentos, eu acredito nos sacramentos, eu acredito na Trindade, Pai, tá, Filho e Espírito Santo, em um só, de uma forma completamente misteriosa, mas acredito. Mas a gente um dia vai chegar lá nesse tema. Então, gente, lá no capítulo 12, onde o apóstolo Paulo está falando, ele diz assim, essa obediência é a Deus e não a Paulo, a ele mesmo, ele se refere a ele mesmo, que esperava que a sua possível morte não extinguisse o entusiasmo cristão. Operai a vossa salvação, significa pôr salvação em prática e não ganhá-la, tá? Não é pela graça que tu já tá salvo, não. Tem que ter as obras, né? Porque Deus vai te julgar pelo que tu fez com os outros, né? Também é uma série de questões. Deus já te deu a graça, de graça. Só que para viver nessa graça você tem que estar em obras, boas obras, né? A seu favor, né? Para ser como um Cristo, tá? É um mandamento. Amar o próximo como você mesmo. Então é tudo uma questão
de lógica, né, gente? Pronto, Jesus me salvou pela graça, só a escritura, só que vale o que tá na escritura. Negativo. Se foi pela graça que ele te salvou, você acha que você vai pro paraíso já? Você que aponta o dedo pro seu irmão, você que julga, né? Essa é a minha concepção. Você acha mesmo, realmente, se não pôr em prática tudo que Jesus fez? Jesus, só olha a Bíblia, todas as coisas que ele fez, obras. Como eu havia dito antes, no Shabá ele fez milagre, né? Então vamos voltar? Senão eu até me estresso com isso, gente. Não tem como, gente. As coisas estão todas unidas, tá? Deus te dá, mas você não vai fazer nada? Não tem sentido pra mim. O que não faz sentido pra mim, eu não vou seguir. Não tem cabimento isso, né? Vamos lá. Essa obediência é a Deus, não é a Paulo. Então ele tá falando disso. A verdadeira obediência é o resultado da reverência e não do medo. Você tem que ter reverência a Deus. Você tem que amar a Deus. Quando você tem um pai que você ama, você tem uma reverência a ele. Você admira ele, né? E você tem medo de que? Decepcioná-lo. É ou não é? Quando o pai presta, né, gente? Quando você tem pai que presta. Bom, agora, com temor e tremor. É o respeito, né, gente? Em resposta à bênção de Deus, a verdadeira obediência é isso. Deus é quem opera. É um incentivo ainda maior aos cristãos, que são o alvo da iniciativa de Deus de motivar e capacitar. É Deus que te motiva, é Deus que te capacita. Ele que te capacita com os dons do Espírito Santo. Outro dia eu vou entrar também no tema aqui, quais os dons e como é que acontece com a gente quando a gente vai, com o longo do tempo, adquirindo, através de Deus, esses dons. Mas a ideia que hoje, que eu quero trazer para vocês é a seguinte. Eu vou deixar para reflexão, tá, gente? Vamos lá. Jesus, em alguns momentos lá do Evangelho, né, ele diz assim, eu vim para trazer divisão e não há paz. Quem escuta isso daí, esse não é Jesus, vai dizer, que não lê a Bíblia, que não conhece a Bíblia, que não estuda, né? Mas o que ele está querendo dizer sobre a divisão aqui? Às vezes, dentro da sua própria casa, você vai se dividir por conta de quê? Porque você tem um irmão que é liberal, que tudo é normal na cabeça dele, você tem um pai que é liberal, que faz tudo, uma mãe, sei lá, dentro da sua casa. Você já foi liberal, de repente, mas você quer mudar a sua vida. Paulo ele matava cristão, gente, eu acho que ele foi o mais trabalhador de todos, os 12 apóstolos, até porque eu acho que a consciência dele era muito pesada, né? Então ele queria muito, né? De alguma forma ele queria se acertar as contas, né? Fazer o possível para se desculpar com Deus. Ele não queria ter magoado Deus. Deus se revelou para ele, né? Jesus Cristo. Então, gente, eu vou dar algumas coisas aqui. E ele era velho, né, gente? E idoso, tava preso. Não parou de trabalhar. Então você que é idoso, tá? Você que já tá idoso, velhinho, aí, né, entrando, 60 hoje em dia mas vamos supor você que já tem 70 pra cima. Gente, você conhece aquele velho fofoqueiro, tá? Esse tá pecando. Eu detesto fofoca, gente. Se tem uma coisa que eu detesto é fofoca. Bom, eu não vou falar de mim, não. O mundo já é do maligno, gente. Isso a gente já sabe. O mundo já tá dominado pelo maligno. Nossa, que a gente vê na televisão. Madonna, Anitta, né? O que mais dá? Quando eu abro aqui um TikTok pra rir um pouco, quando dá tempo, né? Aparecem umas coisas bizarras. Gente, creio em Deus Pai. Que tristeza. Não sente em roda de escarnecedores. Jesus vai te vomitar, seu herege. Gente, não senta com quem fica fofocando. Não fica fofocando do seu irmão, tá? Você vai sentar com aquele que sabe que... Ainda mais você que é líder de uma religião, você que é líder pastoral, você que... seja lá qual for a sua religião, não fica andando por aí fazendo fofoquinha, comentário, tá, gente? Malicioso. E depois na frente das pessoas ser outra coisa. Você que tem família, não fica fofocando na frente do seu filho, tá? Uma coisa é falar a verdade, outra coisa é fofoca, tá? Escarnecedor. Isso é muito sério, é muito grave. Isso não é de Deus, isso não é de Deus, gente. Quando você faz essas coisas, você que gosta de fofoquinha, que acha normalzinho, ai, vem cá, vamos comentar aqui, tá, mas isso, mas aquele outro. Seja lá onde for, na sua casa, na sua paróquia, no seu trabalho. Gente, eu já passei por tanta coisa nessa minha vida.
Já passei ao ponto de chegar a fazerem situações para me prejudicar. Mas quem tem Deus no seu coração, sempre a verdade aparece. Não tem jeito, não adianta. Não tem jeito. Deus te fala, é só você andar na graça dele, tá? Anda no correto, no certo, no justo. Antigamente não. Gente, antes de Jesus Cristo, os profetas viviam na fé e nas palavras que Deus passava para eles, tá? E hoje eles estão no reino, na glória. A gente ainda vai ver eles, quem for merecedor, quem for vencedor dessa batalha aqui. Agora, quando você faz isso, você está dando legalidade pro demônio, pra coisa ruim, pro capeta. Pra ser bem honesto, você está dando legalidade. Quando você fala mal dos outros, você faz coisa errada, você se posiciona pro lado que é ruim, achando que é normal, que tá tudo bem, você que gosta de sensualizar. Gente, eu sou profissional de educação física. Eu já tirei foto de biquíni, deve ter aí no Instagram ainda algumas, nunca sensualizando, mas fotos que cultuavam o corpo, por conta de que eu queria mostrar o corpo, porque através do meu corpo era onde mostrava o meu trabalho, através de alimentação, através de treinos, tá? Hoje, penso melhor, isso daí leva alguém a pecar? Por mais que as fotos que eu tirei, nada sensuais, mostrando bunda, nunca mostrei bunda assim, rebolativa, né? Mas eram fotos bonitas, em paisagens, mas que cultuavam o corpo, a minha pessoa. E não é isso que Jesus quer, né? Então você que crê em Cristo, que acredita, né? Que tem fé, que vai seguir, que vai ter, que quer ir atrás do que Jesus falou, você vai se desapegar disso, né, meu povo? Então, assim, por que eu não tenho mais foto hoje em dia? Já tive, não tô dizendo pra vocês, a gente vai mudando. Eu sempre acreditei em Jesus mesmo quando eu fazia isso, né? Mas a gente vai se aprofundando e a gente vai entendendo que a gente faz a outra pessoa pecar, outros pecarem. E isso também é pecado, gente, né? Porque se a gente faz outra pessoa pecar, a gente peca 2 vezes mais. Então, quando você tá fazendo isso, você que faz dançar no TikTok, né? Que eu não vou dizer pra você ir na praia não e não botar um biquíni. Na praia tá todo mundo de biquíni. Você tem um corpo bonito, você vai chamar atenção. Mas também você não vai andar com uma burca. Se você tiver um corpo bonito, você vai chamar atenção de maiô, tá? Os dias atuais, aqui no Rio de Janeiro, é assim, por exemplo, né? Você vai colocar um maiô discreto, né? Eu não gosto de maiô. Eu colocaria um biquíni, tá? Agora, se você tiver um corpo bonito, você vai chamar atenção com roupa, assim, roupa, gente. De qualquer forma, agora o que tá em questão é a sua atitude em relação ao outro. Como você se comporta em relação ao outro. Antigamente, quando eu postava as fotos, né? Com a intenção de treino e treinando, a intenção era essa, chamar alunos pro meu trabalho. A minha profissão era essa, né? É essa, porque eu não saí dessa profissão. Porém, analisando profundamente algumas coisas, eu achei melhor tirar as fotos. Se isso vai levar alguém a pecar, então eu sou culpada disso. E quando eu me refiro a sensualizar, tem gente que sensualiza, eu não tinha pretensão de sensualizar, não. Mas, negligência, né? Eu era negligente com isso. A gente tem que ser prudente, né? Quando você tá sensualizando aí com o objetivo disso, né? Aí, gente, é pior ainda. Então, assim, a legalidade do coisa ruim na sua vida, tá? Do diabo na sua vida, você dá. Então, a legalidade você dá, gente, quando você age assim. O evangelho, ele te pede, a palavra de Deus te pede coisas minuciosas. Quando você pensa no outro, entendeu? Primeira coisa, você seguir a Deus, você vai seguir todos os outros. Você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai seguir, né? Você vai acabar não cometendo os outros pecados. Mas a tendência do ser humano é sempre cair em algum. Se você... E todo mundo cai, gente. Todo mundo. Padre. Você acha que o Papa não se confessa, não? Você acha que o bispo, o padre, todo mundo. Gente, o vídeo tá longo. Ninguém gosta de vídeo longo. Mas hoje eu queria trazer isso. Deus, ele não te pede pouco, ele te pede a sua vida. Então, você vai passar por muita coisa, quando você quer fazer a coisa certa.
tá? E olha que as minhas alunas, o objetivo, eu só tive um aluno, aliás, 2 alunos, que a esposa dele era minha aluna, ele era meu aluno, e depois eu tive um atleta e só, depois era só mulheres, porque o meu objetivo sempre foi trabalhar com mulheres, né? Mas como eu trabalho com condicionamento físico, então era um atleta e, gente, acabou. Depois desse outro aluno também, fiquei só com mulheres de aluna. Meu objetivo sempre foi trabalhar só com mulheres, né? Porque o meu trabalho é esse. Tem gente que gosta de treinar, né? E houve grandes mudanças. Meu objetivo sempre foi a autoestima, né? Mas não não amar mais a si mesmo do que Jesus, né? Eu nunca amei nada mais do que Jesus, gente. É porque um dia eu conto mais. Claro que em algum momento da minha vida, sim. Mas eu já abri mão de muitas coisas. E é muito difícil, é um sacrifício, é um sofrimento. Você vai sofrer, não tem jeito. Então, a sua cruz em relação à cruz de Jesus não é pesada. E Jesus já disse, né? Se o seu jugo é leve, né? Agora, se tiver pesado, entrega para Ele, que Ele te ajuda, tá? Jesus, Ele nos deu tudo. Só basta a gente procurar que a gente vai encontrar. Bater, bate, a gente bate que Ele abre. Através de oração. Eu já falei, oração, penitência, jejum, propósitos, quaresma, uma série de coisas. Espere a ingratidão, a fofoca, a falação. Toda a minha vida foi assim. E graças a Deus, gente, tudo eu passo porque Jesus me sustenta e sempre sustentou. Só por Ele eu dou glórias. Eu levanto as mãos para o alto, por Ele e mais nada, né? Por amor a Ele, que sempre esteve comigo desde criança. Isso eu digo para vocês, mesmo sem saber um pouco, a maior parte da minha vida, né? Eu sempre louvei a Deus, eu tive essa reverência, né? Ele como meu guia, né? E o que Ele quer de você, o que Ele te pede é isso. Ele veio para você, que sofre para você, que vai passar a cruz, que está passando a cruz. E você, aquele que não tem nada, né? O desamparado, o excluído, tá? O que teve um passado péssimo. Um exemplo é o apóstolo Paulo, né, gente? Então, fica essa reflexão. Até amanhã. Shalom. Beijão para vocês. Bom dia, povo.